Esta noite nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13, que o Pedro começou a semana passada. E hoje nós vamos analisar os itens de 9 a 16. Tendo os itens 9 e 10 por tópico caridade material e caridade moral, e os itens de 11 a 16, a beneficência. Caridade material, caridade moral, ou caridade nenhuma, a gente pode entender como sendo fases do nosso processo evolutivo, onde num primeiro momento, enquanto a gente, um ser primitivo e ignorante, não tem proposta alguma de caridade, até porque não tem a menor noção do que seja isso. E a gente não faz nada nesse sentido. Lá nos nossos primórdios, na idade primitiva do fogo, né, no início de tudo aquilo lá, a nossa preocupação era da sobrevivência, né? Era o salve-se quem puder. A verdade era isso. Imagine alguma prática da caridade naquele tempo. Não tinha o menor sentido dentro do ambiente que existia, né? Era realmente a preocupação de sobreviver. Né? Aí a gente vai progredindo um pouquinho, tal, começa a ter algumas noções, né? Deus, Jesus, mas a gente ainda está muito apegado às coisas da matéria. Nós ainda estamos muito apegados às coisas da matéria. E até por conta disso, a caridade mais fácil de a gente começar a praticar é a caridade material. Aquela de colaborar com alguma coisa, né? Um mantimento que a gente leva em alguma instituição, um amparo que a gente dá material para alguém que esteja necessitando. Mas o item, ele faz uma grande relevância, ele destaca uma coisa muito interessante. A grande maioria de nós não pratica caridade material, pratica a esmola. E qual que é a diferença entre a caridade material e a esmola? A caridade material é aquela que a gente doa ou colabora com alguma coisa, mas ainda existe um sentido da ajuda, né, propriamente dito. E o que é a esmola? A esmola é aquela que a gente faz, na verdade, querendo ver o sujeito longe da gente, né? É aquela famosa prática que a gente dá quando está no farol, alguém vem, você dá ali um trocado para você ver livre, né, da pessoa. Então, é interessante a gente discernir o que é uma coisa e o que é outra. Eu acho que num primeiro momento a gente está muito mais apto a praticar a esmola do que a caridade material. Dentro exatamente desse nosso processo da evolução, do entendimento das coisas, do que Deus, na verdade, quer que a gente faça. Então, acho que no primeiro momento a gente está muito mais ligado à prática da esmola e não da caridade material. E aí, com um pouco de entendimento que a gente vai começando a ter dos desígnios de Deus, do que Ele, na verdade, deseja que a gente faça, a gente evolui para essa caridade material, fazendo a doação, a contribuição, a colaboração, no sentido realmente humano da coisa, né? Não que querendo afastar alguém da gente, mas no sentido realmente da ajuda, né? E aí, num passo seguinte à caridade material, vem a caridade moral, que é falada aqui. E o que é essa caridade moral? É a demonstração da nossa humildade em relação ao nosso próximo. É quando a gente já consegue ter essa característica e esse perfil de ouvir quem necessita de uma palavra da gente.
aquela proposta nossa de sentar ao lado de alguém, ouvir e colaborar com um pouco de conhecimento que a gente começa a ter da vida. É o consolo que a gente leva para alguém. E essa, com certeza, gente, não tenha dúvida, é a melhor das caridades. A caridade material, de uma maneira geral, ela vai contribuir com o quê? Vai matar a fome de alguém que esteja precisando, o frio de alguém que esteja precisando, né? Que esteja passando por frio, um agasalho que a gente dê e tal. Mas quanto que não deve ser quente o agasalho de uma boa palavra da gente para alguém que esteja necessitando de entender um pouco da vida, daquele que está revoltado no momento por não entender por que tudo de errado acontece com ele. E se ele não tem uma explicação lógica para isso, ele vai maldizer da vida sempre. A gente com um pouco de entendimento ainda continua dizendo que dirá aquele que não tem nenhum conhecimento, né, ainda da vida. Então a caridade moral é essa nossa contribuição com um pouco de conhecimento que a gente passa a ter das questões divinas, do que Deus quer que a gente faça, estar colaborando com aqueles que ainda não têm entendimento algum. E esse conforto que a gente leva, quando a pessoa começa a ter uma pequena compreensão, né, do porquê que as coisas acontecem com ele do jeito que acontecem, a partir do momento que a pessoa começa a compreender que as situações adversas pelas quais ela passa são fruto de experiências de vida necessárias a ela, quando isso fica claro, né, o Bem-aventurados dos aflitos é muito claro, né, no capítulo, no sentido de mostrar isso, né, a compreensão do porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E quando a gente serve de meio de esclarecimento nesse sentido, praticando a caridade moral, é um conforto enorme para aquele que recebe essa nossa colaboração. E esse é o papel que cada um de nós, né, dentro eventualmente da sua capacidade própria, da sua condição, porque nós temos que ter o bom senso que nenhum de nós aqui é Jesus Cristo, né? A gente um dia certamente vai chegar como informam os nossos benfeitores amigos, mas até chegarmos a esse grau, acho que a grande coisa que cada um de nós deve ter como compreensão para si próprio é se conhecer, o conhece-te a ti mesmo, e saber dosar essa capacidade que a gente tem de colaborar. Porque a vida que eu gosto de falar, nós somos um elo de uma corrente, onde na medida que a gente deseja e quer a ajuda do plano espiritual maior, nos socorrendo e nos elevando e tirando de nós essas aflições, dando para a gente esclarecimento para que a gente passe a entender bem as coisas. Da mesma maneira, se a gente quer que alguém faça isso com a gente também tem que fazer isso para aquele que vem atrás da gente. A vida é esse elo, né? Uns ajudando os outros, né? Os mais sábios puxando os que não são tão sábios assim. Falei muito, ele apagou, tá vendo? A beneficência. Beneficência é o ato de fazer o bem. É meio que nisso, dando continuidade a isso que a gente está fazendo. E ela ressalta bastante essa questão da sede indulgentes, né? Ser indulgente o que é? Perdoar e compreender as ofensas que alguém possa estar fazendo a nós. E a gente às vezes se dói muito, né, com alguma coisa, alguma palavra não muito feliz que alguém dirige a gente e tal.
E a gente às vezes leva aquilo lá por, às vezes, dias, às vezes meses, às vezes anos, fica aquilo remoendo, não dorme bem, por conta, na verdade, de a gente não ter ainda adquirido essa característica do despreendimento e da compreensão das coisas. Pô, mas por que eu vou passar minhas noites ruins, né, dormindo mal por conta de alguém ter me falado uma coisa inapropriada? É chato? Lógico que é chato. Naquele dia eu vou ficar ruim? Natural até que fique, né? Mas eu vou carregar isso aí por tempos e tempos? Não está sendo bom, né? Para mim que recebeu aquilo. Não é tão mais fácil até a compreensão de entender que aquele que me dirigiu uma ofensa fez porque, infelizmente, eles não têm ainda a compreensão que não devia fazer isso. E a gente às vezes briga com os nossos familiares, fica chateado, não vai mais na casa dele, por conta de uma coisa que ele fez, e por conta disso, da incompreensão que ele ainda tem, a incompreensão que ele ainda tem. E se nós já temos um pouco dela, acho que cabe a gente, na verdade, relevar aquilo, né? Vai ficar chateado? Fica um pouquinho chateado, mas não precisa passar noites e noites sem dormir, né? E a beneficência tem esse sentido, é o ato de fazer o bem e o ato de se fazer bem, né? Porque na medida que você não deseja ou colabora com o bem do outro, essa compreensão de não sofrer por conta de coisas erradas que o outro nos faça, se a gente começa a entender isso e relevar, fica ruim só um pouquinho, mas depois esquece, releva, tá? Não. Quem que está sendo melhor beneficiado disso? É a gente mesmo, né? E Cáritas, no item 14 desse capítulo, ele escreve, eu destaquei só um pedaço que eu achei muito interessante. Há muitas maneiras de se fazer a caridade, que muitos devós julgais ser somente a esmola, já falamos disso, mas entre a esmola e a caridade há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante tanto para quem dá quanto para quem recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao ajudado e, além disso, disfarça-se de todas as maneiras. É sutil, não precisa ficar. Pode-se ser caridoso até mesmo com os nossos familiares, com nossos amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando as fraquezas, tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. E para vós, espíritas, que nos intitulamos, né? Às vezes nós não somos, porque o espírita mesmo é aquele que pratica os atos cristãos, né? A gente somos estudantes espíritas, né? Em vossa maneira, e para vós espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, a gente tem uma tendência de querer transformar a humanidade inteira com o nosso pensamento. Todos devem pensar da maneira que eu penso. Pensou que coisa interessante? Ia ser um bando de robozinho, né? Levando os menos esclarecidos a crer, e isso sem ofendê-los, e para vós espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, levando os mesmos esclarecidos a crer, e isso sem ofendê-los, ou seja, a gente deve conduzir eles ao entendimento, ao esclarecimento, né? A crer em Deus, em Jesus, nas coisas cristãs, sem alterar a sua maneira de pensar, ou seja, não forçar o próximo a pensar como a gente. Não vai conseguir, vai criar uma luta totalmente inglória. Mas levando-os alegremente a reuniões onde poderão nos ouvir, eles benfeitores,
E onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde poderemos penetrar? Eis também uma das formas de caridade. Todos nós que estamos aqui, de alguma maneira estamos sendo influenciados pelos benfeitores amigos que estão nos trazendo paz, serenidade, compreensão. Dentro deste ambiente propício a isso. Então a tarefa que ele ressalta aqui para os espíritas é o quê? Através da boa palavra, do diálogo, sem forçar, mas tentando fazer entender, trazer as pessoas até aqui para que possam estar recebendo este ambiente, o conforto deste ambiente, das palavras, e principalmente da contribuição que o plano espiritual presta a todos nós. E só finalizando, dando um pouco mais de ênfase do título do capítulo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mas e se fosse o título ao contrário? Que a mão direita não sabe o que faz a esquerda. Será que teria alguma importância? Alguma coisa diferente disso? O cerne da questão que Jesus quis nos trazer? Não. Mas para o momento da época, para as coisas e os atos judaicos tal, existia uma diferença. Interessante. Tudo que era do lado direito era o lado do certo. Passai vós à minha direita e vós que, para a esquerda. O que tinha muito de simbolismo nisso? Tudo que era vinculado ao lado direito eram as questões certas. A mão direita que dá a bênção, o lado direito, para onde deve se conduzir aqueles que têm os atos corretos. E para o esquerdo fica aqueles que ainda não têm a compreensão, os que erram. Então por isso que a mão esquerda, ou seja, o lado que não tem ainda muita compreensão, das coisas, não saiba o que faz o quê? Que saiba o lado bom. Porque a boa caridade é aquela que é feita sem, na verdade, querer aparecer. Porque quando se faz uma caridade querendo aparecer, na verdade não é caridade. A gente está muito mais preocupado em sobressair aos seres humanos do que as coisas que Deus quer da gente. Eu vou na televisão e falo lá que doei R$1 milhão. Você está praticando a caridade? Você até está, Porque, R$1 milhão por uma casa de caridade até que vai ser interessante, mas não é a verdadeira caridade na sua essência, Então, esse título, ele tem esse cunho, de que aquela caridade que você possa estar prestando seja, na verdade, julgada e analisada por Deus, não pelos homens. Que você possa estar colaborando dentro do silêncio, que seja oculto. Que você, para com Deus, sabe o que está acontecendo e o que está fazendo. Esse é o propósito, na verdade, maior do capítulo, é de a gente não se mostrar hipócrita, Que é aquele o quê? Que faz uma coisa, mas lá dentro dele está pensando outra. E, aliás, tanto este capítulo quanto o capítulo 8º, o Bem-aventurados os puros de coração, os dois capítulos têm um pouco esse cunho da hipocrisia, De a gente tomar cuidado em não ser hipócrita. Porque aquele que tem o coração puro, por isso que ele dá as crianças como exemplo, A criança não tem hipocrisia. Ela fala o que ela pensa, não é assim? A gente lá, quando era moleque, falava o que pensava. Depois começa a crescer, aí começa a falar aquilo que não pensa. A grande maioria de nós, certamente, a gente nunca pode generalizar as coisas, mas de uma maneira geral a gente é assim, Aí a gente cresce e a gente volta a ser e adquirir os hábitos que a gente já traz,
E tem essas imperfeições que a gente vem carregando. E cabe a gente, aliás, o Evangelho é isso, né? O Evangelho é o nosso guia. Ele nos dá a diretriz das coisas que a gente... as coisas certas que a gente deve executar. Para quê? Para cada vez estar mais próximo a Deus, chegando mais próximo a Deus. Mais a condição que Jesus é, né? Esse é o nosso propósito. E que trabalhemos nesse sentido, né? Inspirados sempre por Deus, nosso Pai, e orientados por nosso Mestre Maior, Jesus. E que assim seja, que Deus sempre nos inspire nessas boas atitudes.